A paz do Senhor, estamos aqui eu, pastor José Arthur, Fabiana, Aline, estamos aqui para estudar, dar continuidade. Na realidade, nós estamos estudando Apocalipse, apesar de não parecer, porque no finalzinho de Apocalipse 13 fala sobre o número da besta, 666. Eu já falei isso em todos os estudos e eu sempre repito para poder situar quem está ouvindo. E nós, eu e o pastor José Arthur, pela primeira vez não demos todas as teorias, fechamos em uma. Isso é... Em todos os outros pontos a gente é aberto, falamos sobre todas as teorias. Mas no número da besta nós fechamos naquela que nós consideramos a mais coerente. Porque fala que é o número do homem, o anticristo é um homem, né? É um ser humano. E o número 66... E 666, se você for em 2 Timóteo capítulo 3, ali faz uma listagem das características dos homens nos finais dos tempos. E se você for contabilizar, tem exatamente ali 18 características. O primeiro grupo com 6, o segundo com 6, o terceiro com 6. Concordem ou não com esta teoria, é bem verdade que aqueles que vão seguir a besta e o anticristo vão ter características desse sistema mundano. Então, nada mais justo do que estudar o texto em Timóteo, que mostra de uma forma clara as características do sistema mundano. Então, antes de nós voltarmos a estudar, como sempre, eu vou ler o texto de 2 Timóteo, só para situar, mas o pastor José Arthur, meu esposo, ele vai orar para a gente dar início, então. Amém. Pode orar? Pode. Pai Celestial, muito obrigado por esta tarde, Pai, para estudarmos a Tua Palavra. Nós oramos para que essa palavra possa, Pai, ir a lugares onde nós não podemos ir. Nós oramos para que o Teu nome seja glorificado esta tarde. Sim, Senhor. Que a Tua Palavra possa frutificar e que as pessoas possam entender, na verdade, o que significa este número da besta 666, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós não somos os donos da verdade, mas o Senhor tem mostrado a sua vontade às nossas vidas. Abençoa as irmãs, Senhor, que estão aqui e todos aqueles que vão ouvir posteriormente esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, antes de nós darmos continuidade, eu vou ler o texto. Sempre eu leio. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional e diz assim: a impiedade dos últimos dias. Então já mostra que é algo agora para os finais dos tempos. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, que nós já estamos vivendo, né? Os homens serão egoístas. 1, e já até estudamos. Avarentos, 2, já estudamos. Presunçosos, 3, já estudamos. Arrogantes, 4, já estudamos. Blasfemos, 5, já estudamos. Desobedientes aos pais, completa o primeiro grupo de 6. Nós ainda vamos estudar desobedientes aos pais. Depois vem o segundo grupo, ingratos, 1, ímpios, 2, sem amor pela família, 3, irreconciliáveis, 4, caluniadores, 5, sem domínio próprio, 6. O segundo grupo, que é o segundo, número 6. Depois vem cruéis, 1, inimigos do bem, 2, traidores, 3, precipitados, 4, soberbos, 5, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, 6. E todas essas características tendo aparência de piedade. Quem tem essas características tem só uma aparência de piedade. Por quê? Porque aqueles que têm a marca da besta e que seguem o anticristo,
vão estar também seguindo o falso profeta, que é a religião enganadora que tem a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Eles não têm o poder de Deus. Afaste-se desses também. Então, nós já estudamos os 5 primeiros. Hoje vamos dar continuidade na página 4, quem tem a apostila, né? Desobedientes aos pais. Para você ver como a desobediência aos pais é uma coisa tão séria que é colocada como uma característica daqueles que seguem a besta, né? Que seguem o anticristo e esse sistema mundano, né? Então eu vou pedir que a Fabiana leia pra gente. Começar pela Fabiana, Aline, pastor Zé Arthur e assim por conseguinte. Romanos, Epístola de Romanos, capítulo 1, versículo 30. Pode ler do 29 até o 30. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Tendo maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Até aí, né? Dentre todas as características que a gente considera terrível, a desobediência aos pais está no pé de igualdade, para ver como é algo sério, né? Agora, Aline, você pode ler Provérbios, capítulo 1, versículo 8, lá no Antigo Testamento. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Pode ler, amada. Já cheguei em Provérbios 8. Capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da sua mãe. É uma ordenança. Se você é filho de Deus, né? Você precisa honrar sua mãe e seu pai. É óbvio que depois que a gente cresce, casa, tem a nossa família, a gente vai ter as nossas concepções, né? Deixará pai e mãe emocionalmente e se tornarão uma só carne, terá a sua própria família. Mas as boas instruções que nós recebemos dos nossos pais e o bom ensino, aquilo que é aproveitável que nós recebemos das nossas mães, devem ser aproveitados. E ainda que nós não estejamos já crescidos com a nossa família debaixo da autoridade mais deles, precisamos honrá-los. Agora, aqueles que ainda estão realmente na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência ou ainda é jovem, mora com os pais. Ah, o cara tem 30 anos, casou? Não. Tem a sua família? Não. Tá morando com os pais? Tá. Então tem que seguir as regras do pai e da mãe dentro da casa. É o certo. Então, ouça a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Bom, nós lemos Provérbios 1, versículo 8. Pastor, você pode ler Provérbios, capítulo 10, versículo 1? Sim, vou ler na Nova Almeida atualizada, tá? Provérbios 10, versículo 1. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Então, obedecer pai e mãe dá alegria.
a desobediência gera tristeza. E gerar tristeza é desonrar. E aquele que desonra pai e mãe tem a vida encurtada, né? E quando eu falo vida encurtada, não estou falando nem de morrer mais cedo ou não, é também. Mas estou falando de qualidade de vida. Às vezes as pessoas não sabem por que estão colhendo, quando casados ou como pai e mãe, a rebeldia de filhos. E muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes foi uma semeadura. Quando você era pré-adolescente, adolescente, jovem, até se casar, de repente você não honrou os seus pais. E aí chega lá na frente, poxa, por que isso está acontecendo? O que a gente semeia, a gente colhe. É inevitável, né? Pastor Fabiana, Provérbios 15 e 20. Estou mostrando textos que falam sobre o relacionamento com os pais, né? De amor, da alegria, de obediência. Como isso é importante, que quando isso não é vivido, você está vivendo segundo o sistema mundano, que é o sistema do anticristo, né? Provérbios 15, versículo 20. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas e aí não é nem entristecer. O outro versículo falava que o tolo trazia tristeza à sua mãe. E aqui já está falando que o tolo despreza a sua mãe. Eu acho que pior do que entristecer é o desprezo. O desprezo dói mais do que a tristeza. Então o nível aqui aumentou. Você quer falar, Fabiana? Fala, querida. Não? Agora, Aline, Provérbios 19, 26. Assim, por que maltrata seu pai ou manda embora a sua mãe, filho que envergonha e desonra? Aqui no 20, na Nova Versão Internacional, ainda pega mais pesado, hein? O filho que rouba o seu pai e expulsa a sua mãe é causador de vergonha e desonra. Talvez você não roube financeiramente, mas você rouba alegria. Você rouba a honra da sua mãe e do seu pai, né? Então, aquele que rouba e expulsar a mãe é quando, quem já não ouviu pré-adolescente, adolescente, eu não falo nem de criança, porque a criança ela ainda não tem muito entendimento, mas os pré-adolescentes e os adolescentes hoje têm muito entendimento já, para saber o que está fazendo. E quando ele expulsa a mãe, não precisa expulsar fisicamente, é quando ele fala: mãe, você não tem nada a ver com isso. Eu não quero saber da sua opinião, você não manda na minha vida. Isso é expulsar a mãe. Não é? E o que acontece? Você é uma vergonha, você é uma desonra. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Né? É careta? É. Não está incluso no politicamente correto do novo normal? Não. Né? Hoje a criança, o pré-adolescente e adolescente tem direito até de escolha de que sexo ele vai ter. Esse é o novo normal. O novo normal das trevas. Mas não é o novo normal da Bíblia, né? Agora, pastor, Provérbios 23, 25. Amém. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Aqui está um pouquinho melhor, pastor. Está falando assim: bom será que se alegrem o seu pai e a sua mãe, e que exulte a mulher que lhe deu à luz. Então é bom quando você alegra o seu pai e sua mãe, tem alegria com você. Né? Quando a sua mãe exulta, eu dei a luz, né? Eu fico imaginando aquelas mães que veem os seus filhos indo para a bandidagem, né? E
a tristeza que deve ser ver um filho seu que você criou com tanto carinho enredando pelas drogas, né? Né? A mãe do Lázaro é um exemplo mais ou menos meia boca, né? Porque o que estão fazendo com o meu menino, né? Aí é um exemplo meia boca, porque Lázaro era a personificação da maldade, né? Foi o Lázaro. Então, é muito triste ver a mãe e o pai que criaram, porque nem sempre as escolhas dos filhos expressam o que os pais ensinaram. Tem até aquele ditado, né? Os dedos das mãos não são iguais, né? Aquele ditado popular, porque a gente vê os mesmos pais, um filho dá pro que não presta e o outro se converte, se torna um homem ou uma mulher de Deus. Então, não eu vejo até na minha família, não que não deu para que não presta, mas como o mesmo pai e mãe, com a mesma criação, filhos tão diferentes. Eu não estou falando diferente não de personalidade, eu estou falando até de caráter mesmo, né? E agora, Fabiana, Provérbios 30, versículo 11 e versículo 17. Existem os que amaldiçoam seu pai, não abençoam sua mãe. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corpos do pai. Nossa. Serão devorados pelos filhotes do amor. Ui. Esse versículo 17 pegou pesado. E não fui eu, hein? Não fui eu. Zombar é desprezar, é não dar ouvidos, é expor pai e mãe ao ridículo, né? É não obedecer. E aí a gente vê muitos jovens passando por situações e aí a gente vai ver como é que eles agiram com os pais, né? Coitado do jovem, será que ele zombou do pai? Será que ele zombou da mãe? Desprezou, expôs ao ridículo, né? E aí é entregue. O que é corvos do vale? São espíritos malignos. Corvo sempre aponta simbolicamente para espírito maligno. Eles ficam entregues nas mãos de demônios, né? E aí você vê, poxa, aquele jovem sofreu um acidente trágico, morreu. Aí você vai puxar a história, não dizendo que é sempre isso, mas eu já vi muitos casos. Você vai puxar a história, como é que era esse jovem dentro de casa. Eu tive exemplo familiar de filho batendo em pai, empurrando mãe. O que tem? Colocando na rua. Exatamente. Agora contei semana passada. E agora vamos pro lado adulto. Falamos dos jovens, dos adolescentes, né? E nós, adultos? Meu pai e minha mãe não foram bons pra mim. Quando eles envelhecerem, o problema é deles. Só que não. Se eles não foram bons, são eles e Deus. O seu dever é acolher os seus pais que estão com idade, se eles precisarem de você. Não importa se eles foram bons ou ruins. Como cristão, nós precisamos cuidar dos nossos pais quando eles ficam velhinhos. Eu vou dar isso como testemunho, eu praticamente perdi a minha vida cuidando dos meus. Parte da sua vida. Pelo menos fisicamente eu perdi parte do meu pulmão e acabei com o meu ciático. E não me arrependo. Noites sem dormir. Limpei muito cocô, troquei muita fralda e chorei muito sangue. Com 2 pais mal de Alzheimer. E não me arrependo, faria tudo de novo. Então, dando continuidade. Desobediente aos pais vem do grego apeites,
que não se deixa ser persuadido, um coração duro, um coração teimoso. Então, desobediente aos pais é aquele que não se deixa ser orientado, dirigido, né, corrigido pelos pais. É um coração endurecido, teimoso, né? Agora vamos para a página 5 e vamos falar de ingratos. Muita coisa aqui sobre ingratos. A ingratidão é uma coisa terrível. Terrível. Ela está inclusa nas características terríveis dos finais dos tempos no coração dos homens, né? Ingratos são aqueles que não vivem o que a Bíblia fala sobre gratidão e não reconhecem a Deus como fonte de todas as bênçãos. Quem foi a última a ler? Foi a Aline? Aline, então lê você. Foi Fabiana. Foi Fabiana? Então, Aline, lê aí Romanos, capítulo 1, versículo 21. Estamos falando sobre ingratidão, mas obviamente vamos falar sobre gratidão, porque a ingratidão é o oposto da gratidão. Mas vamos lá, Romanos, capítulo 1, versículo 21. Pode ler, minha querida. Diz assim: inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Não errei. Eu li o 22, voltando. É, o 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Muito boa. A única coisa que eu acho melhor é que tornaram-se fúteis. Acho um pouquinho melhor do que nulos, né? Tornaram-se fúteis. Por quê? Eles sabem que Deus existe, mas não o glorificam como Deus, não rendem graças a Deus, não reconhecem que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. É uma total ingratidão. Pensamentos fúteis, coração negro pela insensatez. É a característica dos ingratos, né? Ingratos são aqueles que nunca reconhecem o bem que lhes é oferecido ou a ajuda que lhes é prestada. E aí fala até de ingrato com outras vidas, né? Nunca demonstram gratidão pelo que possuem. Nada tá bom, né? O que anda muito junto com a ingratidão é a murmuração. Nada tá bom. Ou o que recebem à sua volta. Esquecem com muita facilidade as coisas boas que lhes acontecem ou que lhes fizeram. Vivem egoisticamente em seu mundinho e só buscam seus próprios interesses. Logo ficam cegos para amar e perceberem o amor de Deus e das pessoas. Eles nem amam, nem nunca se sentem amados. Por isso se tornam ingratos, amargos, né? Você pode ler pra gente, pastor, Colossenses 3,15. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Eu quero enfatizar o final. Sejam agradecidos. Não é, se sentir vontade, seja agradecido. Não, é uma ordenança, está no imperativo. Sejam agradecidos. Ser agradecido a Deus é uma ordenança. Logo, não ser grato a Deus é uma desobediência a uma ordenança a Deus. Logo, é pecado. Você pode ler pra gente, Fabiana, Romanos 16, 4. E a ingratidão, às vezes, ela é levada como algo, é algo leve. Só que não. Não é algo leve.
É tão pecado como qualquer outro. A ingratidão é um pecado cruel. Romanos 16, 4. É melhor ler a partir do versículo 3. Lê o 3, o pastor Zé Arthur, que era bom ler o 3 e o 4 para fazer sentido. Romanos 16, 3 e 4. Tá bom. Saúdem Priscila e Áquila, colaboradores de Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas do Gentil. Olha só. A própria cabeça, né? A gratidão do apóstolo Paulo pela vida desse casal, Priscila e Áquila, que arriscaram a vida deles por causa de Paulo. É verdade. Então, ser grato a Deus é também ser grato àqueles que se dão por nós, que fazem bem a nós, que oram por nós, né? Gratidão. Não adianta ser só grato a Deus. Deus usa vidas de carne e osso para nos abençoar. Então, ser gratos a vidas que se colocam, se deixam ser instrumentos para nos abençoar, é também ser grato a Deus, né? O que são ações de graça? Ações de graça, que a gente lê muito na Bíblia, né? É um agradecimento diante de Deus, é gratidão a Deus, é o cenário diante do trono. A gratidão, ela é expressa diante do trono. Quer ver? Lê aí, Aline, Apocalipse 5, que nós já até estudamos. Apocalipse 5, de 12 a 13. De 12 a 13. Diz assim: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que for morto, de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e o Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Isso aqui é adoração. E adoração é gratidão. Você adora aquele que você reconhece que é digno. Aí a gente parte lá para aquele texto: Senhor, quando te vimos doente, não fomos te visitar. Quando te vimos preso e não fomos ver-te. Quando te vimos com fome, não te demos de comer. Ou com sede, não te demos de beber. Ou estava nu e não te vestimos. Quando não fizeste a um dos meus pequeninos. Isso também cabe aqui. Quando que eu fui ingrato, Senhor? Se eu estou sempre te adorando, quando você também não é grato para com aqueles que eu uso para abençoar a tua vida. É a mesma coisa, né? Como é que a gente expressa amor ao Senhor? Quando a gente ama também ao próximo. O primeiro mandamento é amar ao Senhor acima de tudo e de todos. E o segundo, com tanta importância, é amar ao próximo como a si mesmo. Então não é só gratidão a Deus, é gratidão às vidas também, né? Apocalipse 7, 12, pastor. Amém. Dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. São os anjos, os anciãos e os 4 seres viventes se prostrando com o rosto em terra diante do trono e adorando a Deus. Além de dar louvor, glória, sabedoria, honra, poder e força, eles dão ações de graça. Quer dizer, a gratidão, ela está no mesmo nível que a adoração. Você não adora aquele que você não é grato. Se você não reconhece o que Deus faz pela tua vida, você não consegue adorá-lo.
Só existe adoração quando você reconhece quem Deus é na sua vida. Então a adoração anda junto com a gratidão. Um coração grato, ele adora, né? Um coração ingrato não adora. Agora, Fabiana, Apocalipse 11, 17. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. Graças te damos, somos gratos a ti, Senhor, porque tu és um Deus Todo-Poderoso, né? Assumiste o teu grande poder, começaste a reinar, te damos graças, somos gratos a ti, né? Então, ações de graça, gratidão, é uma cena diante do trono, tanto quanto a adoração, a celebração, o louvor e a exaltação. Você pode ler, Aline, Salmo 69, 30. Ninguém pode me acusar ou nos acusar de não usar a Bíblia. É o que mais nós usamos, a Bíblia, né? Tem mais texto bíblico aqui do que outra coisa. Salmo 69, 30. Pode ler, amada. Tem que ligar o microfone, tá? Para ler. Salmo 69, 30. Diz assim: louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Qual é uma maneira de exaltar a Deus? Sendo grato. Ações fala de atitudes. Ações de graça são atitudes de gratidão. Você exalta a Deus, você proclama a grandeza de Deus, não só com teus lábios, mas com as suas escolhas de gratidão. Não adianta, lembra que o Senhor falou, esse povo me louva só com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Porque não adianta louvar ao Senhor só com os lábios. Você tem que louvar com ações de graça, isto é, com atitudes de gratidão. E o que são atitudes de gratidão? Envolve obediência. Eu vou obedecer na prática o que o Senhor me manda fazer, porque eu sou grato. E com isso eu estou exaltando a Ele. Né? Salmo 147, 7. Foi a Fabiana? Não, foi a Aline. Salmo 147, 7, pastor. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa. Cantem louvores ao nosso Deus. Olha aqui ações de graça de novo. Como é que louvor, adoração, exaltação ao Senhor está misturado com ações de graça? Porque o Senhor não quer algo só verbal. Ele quer também algo de prática, de vida, né? Fabiana, Efésios, agora vamos voltar de novo para o Novo Testamento, Efésios capítulo 5, versículo 20. Se alguém quiser falar, Fabiana, Aline, é mesmo a Maria ou o pastor José Arthur, tá, pastor? Tá ótimo. Fala aí, não sou só eu não, tá? Aqui não é um monólogo, não. Efésios 5, 20. Eu gostaria, quem vai ler é a Fabiana. Fabiana, lê o 18 ao 20. Eu gosto muito do 18, sabia? O 18, ele vai contra a religiosidade enganadora. Vamos lá, o 18 ao 20. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se sentir pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nosso Senhor
Não tem nada a ver com o estudo, mas eu aproveito o ensejo. Não se embriaguem com vinho não significa não bebam vinho. Mas não beber, no ponto de perder o controle. É não beber se embriagando. Ui. E para você beber o vinho sem se embriagar, você pode usar uma tacinha de vinho. O que que tem? Ui. Só que a religião está mais preocupada em proibir as coisas. Mas proibir... Sabe por que a religiosidade ela proíbe? Porque a proibição ela é manipuladora. E fica mais fácil de manipular as ovelhas. Como eu não quero manipular ninguém, e nem preciso disso para me autoafirmar, então fica a critério de cada um. Agora, voltando para o contexto, versículo 20. O versículo 19 fala: salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando no culto, adorando ao Senhor. É só isso? Não. Dando graças. Dando graças são ações de graças. Então, você não só louva, adora com cânticos, com salmos, cânticos espirituais, mas você expressa isso com uma prática de vida, de gratidão, né? Então, já está mais do que claro que a gratidão é uma ordenança e a ingratidão é pecado. Isaías 12, 4. Lê pra gente aí, Aline. Isaías, capítulo 12, livro do profeta Isaías, capítulo 12, versículo 4. Cuidado para não arrancar as páginas. Eu ainda sou da época do papel. Eu também. Eu não leio Bíblia se não for no papel. Nem me peça para pregar usando celular. Tô fora. Sou a geração careta. Não é mais papel. Tablet aberto no púlpito para mim não rola. Prefiro a Bíblia. Ainda sou da época da Bíblia na mão. Eu também. Então vamos lá. Não condeno, não tô condenando. É tecnologia, mas eu sou careta. Então vamos lá. Isaías 12, 4. Diz assim: direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é o excelso o seu nome. Amém. Então, aqui fala louve. Esse louvor não só é invocar ao Senhor, mas anunciar às nações os seus feitos. Aqui não está falando. Uma maneira de expressar louvor e gratidão a Deus é anunciar a palavra, anunciar o evangelho. Aí eu não levo jeito para compartilhar a palavra, nem levo jeito para pregar o evangelho. Então você não leva jeito para ser grato. E a ingratidão é pecado. Ih, deu ruim. Ui. Então, uma maneira prática de demonstrar gratidão a Deus é anunciar as suas maravilhosas obras, né? Agora, pastor, Isaías 51, 3, livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 3. Quer que eu leia? Não precisa não. Ele já abriu aqui. Porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados. Fará o seu deserto como Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música. Ai, todo mundo, nós somos o jardim florido de Deus. Vamos cantar no coral, vamos cantar bonito, vamos ser alegres, vamos lindas canções e vamos praticar ações de graças. Ai, tem isso também? Tem. Ações de graças envolve gratidão, gratidão envolve obediência. Então, se você não pratica ações de graças, todo o resto não vai adiantar de nada. É o meu povo me louvando com os lábios, mas o seu coração está distante de mim.
É duro, mas é verdade. Então, não praticar ações de graças é ingratidão. É verdade. E a ingratidão é pecado. O pecado anula o seu louvor e a sua adoração. Por quê? Porque o Senhor não habita no meio do pecado. É verdade. Não faz sentido? Faz, né? E agora quem leu foi pastor. Então, Fabiana, Jeremias 33:11. Até que a gente está indo rápido. Falta 15 minutos. Jeremias 33:11. As vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que fazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois ele é bom. Caiu. Seu amor leal dura para sempre. Sua misericórdia. E eu mudarei a sorte desta terra como antigamente, declara o Senhor. Olha só. A noiva e o noivo. A noiva é a igreja. Noivo é Jesus. O noivo é Jesus. Os dois com júbilo, com alegria, né? Está profetizando. E aí estão dando ofertas de ações de graças para o templo do Senhor. Ah, então é isso. Ações de graça é investir no templo. Só que não. Porque a Bíblia fala que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. E a Bíblia fala que o templo vivo somos nós. Então praticar ações de graças é investir no templo. É investir na vida do seu irmão. Se você não investe na vida de ninguém, vive só no seu mundinho, você não está praticando ações de graça, você é ingrato, você é pecador. Né? Então vamos lá. Gratidão pela restauração. E aqui a gente vê nesse versículo que eles estão dando graças ao Senhor porque Ele é bom. Aí você parar aqui, nossa, eu dou graças a Deus porque Ele me deu uma casa, um carro, uma roupa, e aquela lista. Não, mas se você continuar, fala, você está dando graças porque o Senhor prometeu o quê? Eu mudarei a sorte desta terra como antigamente. Eu vou restaurar a minha igreja. Eu estou dando graças a Deus pela restauração. Eu estou dando graças a Deus porque o propósito de Deus está se cumprindo. Então é gratidão pela restauração do Senhor. E na prática, ofertar a própria vida para fazer a vontade do Senhor. Então a gente está vendo o que é gratidão. Se a gente não vive nada disso, a gente está sendo ingrato. Ingratidão é pecado e é a característica daqueles que seguem a besta. E aí fica bem, o cerco fecha bem, né? Então, dando continuidade, vamos mais um pouquinho, dá tempo mais um pouquinho? Eu posso mais 9 minutos. Então, vamos, Daniel 6:10. Quem foi o último a ler? Não sei. Que leu Jeremias 33:11. Foi Fabiana? Então, vamos lá, Aline. Daniel 6:10. Livro do profeta Daniel, livro pesado. Abacuque, livro pesado. Aliás, os profetas menores são todos livros bem pesados. Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, é tudo, ó. Vamos lá, Daniel 6:10. Lê aí pra gente, Aline. Diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Dar graças a Deus era um costume.
E ele expressou isso pela obediência. Com decreto ou sem decreto, eu vou continuar o mesmo. Estamos precisando de mais Daniéis nos dias de hoje, né? Não é verdade? Tinha sido proibido, né? Daniel foi proibido de continuar orando. E ele falou, o quê? Eu vou orar. Como sempre. Daniel, ele escolheu continuar orando e dando graças a Deus. E porque ele orava e dava graças a Deus, ele foi para a cova. Deus não impediu dele ir para a cova. A questão é que as pregações hoje dizem que Deus não vai deixar você ir para a cova. Vai sim. Vai para a cova, vai para Ele vai com você para a cova, mas você vai para a cova. Vai pra cova. O leão não vai te destruir. Porque, na verdade, os leões ali estavam representando o que a gente lê em Pedro, que o diabo ele é como leão ao redor procurando a quem vai devorar. Ele não vai nos devorar, mas a gente vai enfrentar ele cara a cara e vai ouvir o rugido dele. Não vem com essa história, Deus não vai deixar você ir pra cova, Deus não vai deixar você entrar na fornalha. Vai sim, não somos melhores do que ninguém. Eu tava conversando na mesa ali com minha sogra, com todo mundo, falando assim, mais um irmãozinho que tá aqui com a gente, falando, Paulo foi pra prisão, pregou de dentro da prisão. Pedro foi preso. João foi pra ilha. Isaías foi cerrado ao meio vivo. Estevão foi apedrejado até a morte. E nós somos bibelões, é isso mesmo? Qual a diferença? É crente Nutella. Nutella? Não. Nada de Nutella. Hard. Raiz. Crente raiz. Crente com raiz. Quem tá achando que aquilo foi só no passado e que hoje vai ser diferente até o arrebatamento da igreja, vai cair do cavalo. Por que não? Quem não tá vendo que tá muito próximo? Tá muito próximo, né? Então vamos lá. Quem leu foi a Aline. Pastor, Filipenses 4:6. Filho, pense. 4:6. Essa vai ser minha última leitura, tá? Eu vou ter que Filipenses 4:6. Pode ler. Amém. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Se fala para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, é porque nós passamos por situações que geram ansiedade. E no meio dessas situações, ao invés de nós sermos destruídos pela ansiedade, nós precisamos orar, suplicar e continuar praticando ações de graça. Hoje eu estou num momento da minha vida, pastor, eu já ouvi isso e eu vou deixar gravar. Eu já ouvi. Quando eu incentivava a compartilhar a palavra, a orar, pastor, eu não posso participar das orações agora não, e eu também não posso compartilhar, porque eu estou passando uma fase muito difícil na minha vida, entendeu? Deixa isso passar, que aí eu retorno. Isso não existe. Não volta. Não vai voltar. Se a pessoa na hora do apuro não busca, quando... Sabe por quê? O inimigo aprendeu como paralisar. E se ele te paralisar uma vez, ele vai te paralisar sempre. Por isso que nós não devemos dar, não, a Bíblia fala, não dê lugar ao diabo, não paralise. Se vem a luta, aí mesmo, vem a luta, vou pregar. Vem a luta, vou orar mais ainda. Porque se ele vem com uma espingarda, eu vou com uma bazuca. Eu sempre falo isso, né? Eu já gosto de uma guerrinha, entendeu? Uma guerrinha espiritual. Eu gosto de confrontar o inimigo. Tem um desenho, eu não posso dizer o nome por causa dos religiosos, né? Mas que o filhotinho do desenho, ele fala assim: eu rio na cara do perigo. E é muito legal, porque é isso mesmo. Eu rio na cara do perigo. Eu rio na cara de Satanás. Eu não ignoro os ardis, senão eu nem pregava sobre batalha espiritual.
mas eu não paraliso com os ardis. Essa é a diferença. Uma coisa é ignorar. Ah, não, guerra não. Outra coisa é, tem guerra, mas o Senhor está comigo. Maior é o que está comigo do que ele. É essa a diferença. Não é arrogância, é palavra. A Bíblia me garante que maior é o que está comigo do que o que está no mundo. A Bíblia me garante que o Senhor entra comigo na cova e entra comigo na fornalha. E é nisso que eu vou crer. Né? E isso é motivo de gratidão. Senhor, eu não sou grata pela fornalha e nem pela cova, mas eu sou grata porque o Senhor está comigo na fornalha e na cova. Agora o ingrato entra na cova e fala: o Senhor, hein, me decepcionou, me deixou ir para a cova, não quero mais o Senhor. Esse é o ingrato. Ah, esse negócio de fé não presta não. Ah, eu gritando e tô aqui na cova. Não quero mais. Isso é ingratidão. Né? E vamos terminar pelo menos esse parágrafo, né? Agora, Fabiana, Colossenses 4:2. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Dedique-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. É a fórmula da perseverança. Vida de oração, vigilância e ser grato. Sem essa fórmula aqui não tem perseverança não, tá? Você pode ir a 365 cultos por ano. Se você não tiver uma vida de oração, não vigiar, tendo a palavra dentro de você e não aprender a ser grato, não só verbalmente, mas também na prática e na obediência, não tem perseverança. Essa é a fórmula linda e maravilhosa da perseverança. Se eu fosse você, colocava isso na sua geladeira. Para todo dia você olhar. Me dedicar à oração, vigiar e ser grato. Isto é, não posso deixar de orar, não posso ignorar os ardis das trevas e me encher da palavra, preciso me encher da palavra, e não posso murmurar. Essa é a fórmula da perseverança. E Aline, é o último texto hoje, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Não. 1 Timóteo 2, 1. Aí é disfarça o 1, 2, né? 2, 1. 2, 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. É só daqueles que você quer? Não. Não. De todos, até aqueles que lhe fazem mal. E qual a diferença entre súplicas, orações e intercessões? Súplicas é algo pessoal. É algo específico na sua vida. Súplica por você. É aquele derramar de coração, onde é só você e Deus. É aquela súplica, aquele choro na presença de Deus. Oração é quando você participa com outras pessoas, orando juntos, né? Por várias coisas. E intercessão é se colocar no lugar do outro. Oração, você está orando pelo outro e por você também. Vocês estão passando por aquilo juntos. Intercessão, você não está passando por aquilo, mas se você se coloca no lugar da pessoa, você sente a dor da pessoa, você se importa com a necessidade do outro. É a intercessão. É se colocar entre uma situação, entre alguém e Deus, e clamar por aquilo que você não está vivendo. Não é a sua luta, mas a luta do outro é a minha. É intercessão.
Essa é a diferença. Então diz aqui na apostila, gratidão, né? Prática a Deus é um dos pilares das orações diárias diante de Deus. Amém?